Ministros do STF aqui do nosso país fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Por enquanto ainda está no clima de piada, está no clima de tranquilidade. Parlamentares norte-americanos aliados aos deputados bolsonaristas fazem pressão contra a corte brasileira, mas magistrados demonstram tranquilidade. E se o Brasil realmente enfrentasse sanções dos Estados Unidos? Será que as autoridades brasileiras estão levando isso a sério? Ou tudo não passa de uma piada? Hoje a gente vai analisar as declarações recentes que envolvem o STF, ameaças de retaliação americana. Fica até o final porque o tema é importante. Primeiro, vamos falar sobre a reação de alguns ministros do STF a uma possível retaliação americana. Em seguida, a gente vai entender a seriedade da carta enviada por parlamentares republicanos. E por último, o que pode acontecer com o Brasil agora que o Trump voltou ao poder. Vamos começar com a primeira parte. Recentemente, a Folha de São Paulo reportou que alguns ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, fizeram piadas sobre a possibilidade de perderem o visto americano. Fato objetivo: o jornal Folha de São Paulo revelou que ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, na sessão de quarta-feira antes dela começar, fizeram piadas sobre a possibilidade de terem seus vistos cancelados pelos Estados Unidos da América na gestão Donald Trump. Fizeram essa brincadeira sim. Ela foi feita e houve aí a questão: quem seria o primeiro punido por Donald Trump entre os ministros supremos do Brasil? Participaram da brincadeira, segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cássio Nunes Marques. Todos eles conhecidos pelo bom humor, pela ironia, pelo espírito de brincadeira. Eles gostam de desafiar, né? Legal, bacana. Brincar é preciso. O ambiente é muito tenso, realmente. Em vez de preocupação, o que a gente vê é um tom de brincadeira. Essa reação dos ministros traz uma questão importante. Será que eles estão subestimando a situação? Ou será que estão confiantes de que essas ameaças não se concretizariam? Talvez a postura seja uma forma de desviar o foco. Mas a questão é, isso pega bem para eles considerando a gravidade do que está em jogo? E para vocês, essa postura de brincadeira com um tema tão sério é aceitável? Ou vocês acham que os ministros deveriam encarar isso com mais seriedade? Agora, entrando na segunda parte. Em meio a essas piadas, o cenário nos Estados Unidos é diferente. Parlamentares republicanos enviaram uma carta formal pedindo ao governo americano que revogue os vistos dos ministros do STF. Essa carta acusa o STF de praticar censura e agir de forma autoritária. Agora, vamos aos fatos concretos. Em setembro, senadores e deputados dos Estados Unidos da América enviaram uma carta ao secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. Nessa carta, eles fazem o pedido de revogação dos vistos de membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. No documento, o Alexandre de Moraes é tratado como ditador totalitário. E, segundo a mesma carta, os demais membros do STF seriam cúmplices de práticas antidemocráticas. Parada é séria, essa daí não foi brincadeira não. O Supremo Tribunal Federal brasileiro ignorou o documento. O governo Biden também não deu a menor bola para essa carta. Mas e agora? Com Trump assumindo, vencendo a eleição norte-americana de maneira acachapante, e a carta foi enviada por membros do Partido Republicano, será que a corte brasileira tem motivos para ficar preocupada? Ou é mais divertido fazer piada com um assunto que deveria ser tratado com extrema seriedade? Afinal, quem está sendo tratado como piada é o Brasil.
O Brasil é que está sendo chamado aí de país antidemocrático, país em que sua Suprema Corte, guardiã da Constituição, pratica censura e não respeita os direitos humanos. Isso é muito sério, isso não é piada, isso não é nada engraçado. Eu não conseguiria rir de um negócio desse. E olha que até me considero uma pessoa também extremamente bem-humorada. Fato concreto é: pode haver pressões dos Estados Unidos da América para que o Brasil retome sua normalidade democrática em função do que escreveram os membros do parlamento norte-americano? Que a coisa é muito pesada. Além de revogação de vistos, os parlamentares dos Estados Unidos divulgaram um relatório que faz uma crítica direta à falta de liberdade de expressão no Brasil, patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. Também mencionam a suposta omissão do governo Biden em relação a esse assunto. E tem a questão dos tweet leaks, que revelam que o governo Biden poderia ter feito ou fez interferência direta na última eleição brasileira presidencial. Isso também é muito sério. E essa carta não vem de qualquer lugar, não. Ela vem do Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América. Então ela não é uma piada. E se fosse uma piada, não dá para rir do que está escrito nela. As palavras usadas são fortes. Ditador totalitário é um termo pesado, e classificar o Brasil como um país antidemocrático pode ter consequências sérias. O que está por trás dessas críticas é a insatisfação com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, que muitos veem como uma ameaça à liberdade de expressão no Brasil. E essas vozes vêm de figuras de peso nos Estados Unidos. E vocês, o que acham? Essa visão dos republicanos faz sentido para vocês? Ou estão exagerando? Vocês acham que o Supremo Tribunal Federal está defendendo ou ameaçando a democracia no Brasil? Por último, vamos pensar no que pode acontecer no futuro. Com Donald Trump voltando ao poder, a postura dos Estados Unidos em relação ao Brasil pode mudar bastante, principalmente por conta da relação entre Trump e figuras como Elon Musk e Bolsonaro. Os parlamentares estão pedindo sanções econômicas também contra o Brasil em função desse problema que, segundo eles, segundo denúncias de brasileiros, é causado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a parada não merecia, sim, ser motivo de troça dos ministros Barroso, Alexandre, Dino, Gilmar, Toffoli e Cássio Nunes. Foi ou não foi? Será que é mais uma notícia não verdadeira do jornal Folha de São Paulo? Ou a coisa tem que ser levada realmente a sério? O fato concreto é: Donald Trump vai ter tempo de cuidar desse tipo de questão sobre o Brasil? Talvez a resposta seja sim. Ainda mais porque Trump tem como um de seus maiores aliados quem fez campanha para ele direta, financiou a campanha dele, é ninguém menos que o empresário Elon Musk. Sim, aquele mesmo, o dono do X, o que foi ameaçado de entrar no inquérito do fim do mundo. Não se sabe se entrou, se não entrou, mas o que teve ao seu X suspenso no Brasil durante 39 dias. Uma empresa norte-americana foi prejudicada por uma decisão brasileira. Milhões de usuários, 22 milhões de usuários do X aqui no Brasil foram prejudicados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, primeiro monocrática do ministro Alexandre de Moraes, depois homologada por todo o corpo do Supremo Tribunal Federal. Então a parada é muito séria, isso não é brincadeira. Será que pode vir aí uma espécie de vingancinha do Elon Musk? Isso acontece ou não acontece? Ontem até conversei, especulei sobre isso com a querida amiga Ana Paula Henkel. Ela acha que pode haver sim. É bom a turma suprema do Brasil tomar cuidado, porque os americanos não estão para brincadeira, não estão de brincadeira. Imagina o impacto disso para a diplomacia brasileira. Se Trump voltar e decidir
apoiar sanções ao Brasil, o governo e as empresas podem enfrentar um isolamento econômico e político considerável. A presença de Musk na situação é interessante também, já que ele tem histórico de problemas com o STF, especialmente no que toca à liberdade de expressão no Twitter. Vocês acham que um governo Trump agiria em retaliação ao Brasil, ou tudo isso é apenas uma ameaça vazia? Se ele realmente pressionar o Brasil, quais acham que seriam as consequências para a nossa economia e diplomacia? Essas questões envolvem o futuro da democracia e das relações do Brasil com o resto do mundo. Será que estamos preparados para enfrentar uma possível pressão internacional desse nível? Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Compartilhe sua opinião nos comentários também. Vocês acham que o STF está defendendo a democracia ou passando dos limites?